passagem, Senhor. Abre a porta do céu para também levar, Deus. Abençoa, meu Pai, o alimento, Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante de sua casa. Em nome visita, Senhor. Multiplica, Jesus. Cada um Os celeiros dele, multiplica, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. De fato, nós vamos louvar ao Senhor com o louvor que diz que Ele não rejeita a oração. Não quer dizer que Ele vai fazer tudo aquilo que a gente pede, mas se a gente pede com fé e aquilo não vai fazer mal a ninguém, o Senhor Ele é poderoso para abençoar. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração esses dias em oração. E sobre a gente permanecer em oração, fortalecer em oração. E Deus tem até me cobrado, pastor Juliana, acerca das orações da manhã. Da gente estar firme em oração. Porque através da oração o Senhor ordena a bênção. E nós precisamos nos unir em oração. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Muitas vezes oramos por algo pequeno e vem o Senhor e nos surpreende com algo que a gente nem esperava, muito maior. E às vezes a gente ora por algo também e Deus diz não. Mas lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente vê que de fato foi o melhor. Porque aquilo que Ele fez gerou fruto, e fruto de alegria, de bonança, de felicidade, de paz nas nossas vidas. Que você possa clamar a Ele, crendo que Ele é poderoso para abrir as portas, para quebrar correntes daqueles que estão aprisionados em vícios. O nosso Deus é um Deus poderoso que ouve a oração do justo. Não cesse de orar, não cesse de clamar pelos seus, que na hora certa o Senhor entra e opera grande milagre, grande livramento. Que o Senhor possa te fortalecer em oração nesta noite, que o Senhor possa nos fortalecer em oração. Glória a Deus. Nos fortalece, Senhor, nos fortalece. Obrigada, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se o louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A
te vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito E ele falou assim: mãe, marcaram uma audiência para mim e para ver acerca de se ele vai passar ou não. E ele falou assim que ficou com medo de passar e agendou para daqui uma semana, que ele queria conversar com o pai dele antes de ir para essa entrevista, né? E essa entrevista é o que vai dizer, vai determinar se ele vai para lá ou se ele volta para cá. E eu creio que Deus tem ouvido as nossas orações. E eu creio que Deus tem o melhor para meu filho. Às vezes a gente clama por algo, Deus vem e faz diferente. Mas não quer dizer que a gente deixou de ser Deus, nem que Ele não tenha ouvido as nossas orações. Mas é porque Ele conhece o amanhã e Ele sabe o que é melhor. Então eu quero agradecer a igreja que tem orado pelo meu filho James. E tem permanecido em oração por ele. Porque Deus tem ouvido e Deus tem tratado com ele naquele lugar de grande maneira, gente. Às vezes a gente fala assim, Priscila, mas para que ele foi passar por isso? Eu não sei te dizer, mas eu sei que Deus tem tratado com ele lá de uma maneira sobrenatural. Deus tem se feito presente. Deus tem se achegado a ele e ele tem se achegado a Deus. Então assim, já valeu a pena todo o sacrifício, só de saber que ele está se aproximando de Deus. E eu agradeço a oração da igreja por ele, tá? Amém. Passa para cá, diaconisa Janaína, né? Que Deus possa te usar. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tinha preparado um montante mesmo de nós voltarmos às plantas dos pés aqui nessa noite. Ele já sabia quem ia estar aqui, quem ia estar aqui. E eu senti já a presença do nosso Deus, desde o início que a gente entramos por essas portas ali. E também senti um grande levante tentando abater vidas nessa noite, mas em nome de Jesus eu creio que já caiu por terra. Glória a Deus. Porque maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. E nós estamos aqui para fazer a vontade dele, o vídeo dele. Amém? Irmãos, a palavra de hoje, eu começo fazendo uma pergunta e já vou trazendo a resposta para os irmãos lá que você está pronto para viver o sobrenatural de Deus? Ô glória, aleluia. Eis-me aqui, Talvez Senhor. não entenderam, irmãos. Você está pronto para viver o sobrenatural de Eis-me aqui, Deus? Jesus, glória a Deus. Então olha para o seu irmão crente aí do seu lado e fala, então profetiza. Então profetiza. Glória. Irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel. E Ele vai nos ensinar nessa noite, mais uma vez, através da sua palavra santa,
Porque Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Eu tenho sentido o cuidado do Senhor de uma maneira sobrenatural aqui nessa igreja. Né? Cada culto, cada palavra, cada ministração, cada louvor, cada vinda na igreja é um dia diferente, é uma bênção diferente, é uma renovação diferente, é um puxão de orelha da parte do Senhor também. Porque esse é o nosso Deus. Eu amo quando o Senhor me repreende, irmãos, porque é sinal que Ele me ama. Eu já fui repreendida de várias maneiras pelo Senhor. E Ele tem ainda me repreendido. Eu sei que ao longo da minha vida, eu sei que eu vou ser repreendida por Ele. Eu sei que eu vou ter de falhar. A nossa carne é fraca, a nossa carne é falha. Né? Se eu for olhar para a Janaína, ela é falha, é pecadora, ela é errante. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Né? E o que eu entendo é que eu não posso fazer nada, mas o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Ezequiel 37. Aleluia. 37, capítulo 37, verso 1. O Senhor, Ele é um Deus fiel. Há algum tempo eu já tinha recebido essa palavra da parte do Senhor. E eu me lembrei, viu, pastor Juliano, onde eu recebi essa palavra? Nós estávamos no monte. Meu Deus. Lembrei daquele dia abençoado. Falei, vou falar com os nossos pastores, para a gente voltar a ter esses dias aconchegantes na presença do Senhor. É necessário. Como a Pri também falou das orações, é necessário. Isso também tem me incomodado para me fazer de alguma forma esforço para me estar aqui orando e intercedendo. A gente só vai ganhar essa guerra, irmãos, quando a gente se dedicar. E eu creio que o Senhor, Ele vai trazer isso através dessa mensagem hoje para a gente entender Amém. a visão do Senhor, porque nós temos a nossa visão, mas quando nós abrimos os nossos olhos e começamos a enxergar a visão de Deus, as coisas começam a clarear nas nossas vidas, a gente começa a entender os planos de Deus que são melhores e maiores para nossas vidas. Glória né? a Deus. Ezequiel capítulo 37, verso 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou. Veio sobre mim quem? A mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, aleluia, que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. E então me perguntou, quem me perguntou? Deus. E então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi ao Senhor: Senhor, Tu sabes. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oraçãozinha aqui, irmãos. Pode ficar no seu lugar. Eu creio que o Senhor, Ele já está abençoando e vai abençoar mais. Pai Santo, neste momento, Pai, eu entro mais uma vez na Tua presença no nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Eis aqui a Tua palavra, Senhor, eis aqui a Tua serva, Pai. Eis aqui o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor neste momento venha falar e fazer conforme a Tua vontade, não a minha, Senhor. Porque o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, ó Pai. E de cada uma dessas pessoas que vão ser alcançadas nas Tuas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, venha repreender, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo que vem tentar sabotar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que venha cair por terra todo levante. Em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Espírito Santo venha se fazer presente, venha convencer, venha operar, venha trabalhar em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio e decreto agora, em nome de Jesus Cristo, a bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela me impactou muito, porque é uma palavra conhecida, mas o Senhor, Ele fala de maneira sobrenatural. O que eu gosto quando Deus fala conosco é que Ele fala através da palavra. Ele vai falar com você sempre trazendo a existência da palavra. E eu estava no monte com os irmãos, passando por um momento difícil, e eu lembro que nós estávamos em oração. Eu lembro ainda até hoje, era eu, o pastor Juliano, o pastor Everaldo, a Jane, Dona Neuza e o meu irmão André. Foi nesse dia. E
E eu falei, Senhor, é essa palavra mesmo? E eu estava indecisa, irmãos, porque muitas das vezes a gente acha que é de nós mesmos. Nós sabemos a responsabilidade que é trazer a palavra, né? E eu pedi confirmação para o Senhor, eu estava na minha casa, e eu recebi uma ministração, irmãos, exatamente nessa palavra. Eu comecei a chorar no meu meio e falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor é um Deus que não é um Deus de confusão, é um Deus que confirma a tua palavra. E nesse dia, irmãos, eu estava sendo indagada por mim mesmo, porque a gente existe cobranças em cima de nós que nós achamos que depende de nós, né? E eu estava indagando ao Senhor, porque todo mundo sabe, eu peço muito a Deus pela conversão do meu lar, da minha família, da minha parentela. Eu já tenho visto a mão do Senhor, mas eu falo, Senhor, eu quero o melhor. Qual é o melhor? Que a minha casa te sirva. Porque não adianta eu ser abençoada, não adianta ser liberto do vício, não adianta se a pessoa não está firmada na rocha. E eu estava nesse momento de indagação. E o Senhor, ele foi um Deus tão tremendo, que ele me fez olhar para esta palavra, lembrar desta palavra. Ele falou, filha, quando eu levei Ezequiel para o vale, eu fiz uma pergunta para ele. E ele estava do lado de quem? Quem levou Ezequiel para o vale? Deus. Ezequiel estava do lado de Deus. E ele sabe da soberania de Deus. E ele podia muito bem, Senhor, quando Deus falou assim, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Ele trouxe uma responsabilidade para ver qual seria a resposta de Ezequiel. Deus já sabe a nossa resposta, mas Ele quer ouvi-las. Por que nós oramos? Deus já não sabe o nosso coração? Nós oramos e oramos e oramos e oramos, porque Ele quer ouvir da nossa boca a nossa necessidade. Irmãos, eu não tinha tanta reverência a sobre profetizar. Eu estou aprendendo. Eu falei até para a pastora Priscila essa semana que o Senhor tem me trazido aqui na Igreja Avante, e Ele tem quebrado muitos preconceitos de todas as maneiras. Eu não tinha esse hábito de profetizar. E o Senhor tem usado muito, pastor Juliano, profetiza na sua casa. Ora, eu estou lá marchando de madrugada com esses vizinhos, a rata que é doida. Vou estar sonhando. E eu entendi a importância de você crer na palavra. Sabe, irmãos, é muito tremendo, porque quando você começa a declarar aquilo que a palavra fala, que a palavra diz sobre a palavra do Senhor, o mar se abre. As coisas começam a fluir. E nessa noite eu entendi que o Senhor ele quer falar para a igreja, irmãos, você está pronto para viver o sobrenatural de Deus? Oh, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Então profetiza. Em nome de Jesus. Começa a profetizar e já do seu lugar, porque eu creio que você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Eu é um creio, meu Deus, do aleluia. Eu não posso, Senhor, essa palavra que é verdadeira e fiel, aleluia. Eu creio que o Senhor ali nesse momento, irmãos, eu estava me indagando ali no monte, o Senhor, eu estou não sei quantos anos na tua presença e eu ainda não consegui ganhar o meu marido para o Senhor. A minha casa ainda toda não serve, eu indagando, o Senhor triste, abatida. E o Senhor, filha, olha para a minha palavra. Filha, Ezequiel, eu dei uma responsabilidade para ele me responder uma única pergunta. E ele foi tão sábio, minha filha, que ele transferiu a responsabilidade para mim. Transfira essa responsabilidade para mim. Para de colocar peso no que você não pode carregar. E eu entendi, irmão, naquela noite que eu estava me culpando por meu marido ainda não ter aceitado Jesus, por as pessoas me cobrar. Mas você está tanto tempo na igreja, você já viveu tantos milagres, você é uma pessoa abençoada, porque ainda não aconteceu? Eu já ouvi isso, irmãos. Você está jejuando, você está clamando, você já fez isso, já fez aquilo. E o Senhor falou, filha, eu perguntei para ele, eu levei ele primeiro no meio do vale. Eu não sei qual vale que você está passando nessa noite. Eu não sei se você já passou por algum vale, se você já provou. Eu acredito que sim, irmãos, porque crente, o negócio de Deus é levar ele para um vale para ensinar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma bonança, mas não estamos dando valor. O Senhor me trouxe umas pessoas essa semana no meu salão, até falei para a Pri essa semana. Eu ouvi
só história de derrota Deus falando, de tristeza, de luto, de perca. E eu falei, Senhor, do que eu estou reclamando? Eu sei do que eu estou reclamando. Tem que tomar vergonha na minha cara, Senhor. Estou reclamando do quê? As histórias que eu ouvi. E sabe o que o Senhor faz a gente entender? Você tem tudo e não aproveita nada. Você tem tudo e não aproveita nada. Você tem um Deus melhor e não dá reverência a esse Deus melhor. Você tem um Deus maior e ainda você não busca esse Deus como deveria buscar. E nesse dia o Senhor fez eu entender, filha, você não pode nada. Quem vai operar sou eu. Glória a Deus. E o que eu quero de você é que você profetize. Aleluia. É que você declara, é que você ore, é que você busque, porque quem vai transformar sou eu, não é você. E nós crentes temos essa mania de achar que nós vamos solucionar problema na nossa vida, problema na nossa casa, problema no nosso familiar, problema no nosso vizinho. Eu falei com a minha irmã ontem pela chamada de celular, falei para ela, minha irmã, para de carregar fardo que Deus não mandou você carregar, porque nós estamos aí depressivos, ansiosos, muitos deles, é o caso dela, cheio de depressão, ansiedade, que nós estamos carregando fardo que não é nosso, nós não estamos levando para Deus, nós estamos colocando a nossa corda nas costas, achando que a gente vai solucionar. E quando eu olho para essa palavra, o Senhor fez eu entender, filha, eu perguntei para ele me disse, e então eu disse, Senhor, Deus, tu sabes se esses ossos podem reviver. E ele quis que eu entendesse que quando eu profetizo, quando eu declaro, eu estou confiando e transmitindo para ele. Oh, glória. Eu não estou colocando nas minhas costas. Sabe por que muito crente está desanimando da igreja? É forte, mas a gente tem que pensar nisso. Porque nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Porque nós estamos achando que a gente é super crente, que nós não é de carne, nós não é de osso. Nós é perfeito, nós é santo. Não, nós é não. Passa um dia comigo e você vai falar, mas eu nem nada de ser. Nossa, tu é chato. Oh, Jesus, entra no barco. Irmãos, é a realidade. Eu vejo muita gente se decepcionando e afastando da igreja, pegando ranço, como é a palavra do momento. Por causa disso, porque levaram uma vida de aparência, não uma vida de imersão na palavra de Deus, não uma vida de propósito com Deus, não uma vida de entrega para Deus, não uma vida de renúncia para Deus. Porque quando nós colocamos a carga nas nossas costas, começa a ficar pesado demais. E o que o Senhor me mostrou através dessa palavra naquele dia, ele falou, filha, você não pode nada. Ezequiel, ele me respondeu certinho. Ele transferiu a responsabilidade para mim, Senhor. Ele estava do lado de Deus, irmãos, em espírito, foi Deus que levou ele para lá. Ele podia muito bem dizer, Senhor, é claro que esses ossos podem reviver. Porque eu teria essa ousadia para falar para Deus, mas claro, Senhor, o Senhor pode fazer tudo isso aí, eu reviver. Mas ele olhou para Deus na sensatez e falou, Senhor, tu sabes. Então sabe o que eu entendo? Quando eu e você colocamos a responsabilidade na mão do Senhor, nós vamos descansar. Glória a Deus. Vai ficar leve, irmãos, vai ficar suave. Entra dia e sai dia, nós estamos angustiados, carregando fardo que não é para carregar, peso que não é para carregar. E vale é lugar de quê, irmão? Não é lugar de tranquilidade, não. Deus leva Ezequiel para um lugar que estava tudo derrotado, tudo acabado. Irmãos, quando você está passando por esse processo, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, mas a única coisa que você não pode abrir mão é da presença de Deus. Aleluia. É a única coisa, irmãos, perca tudo nessa vida, perca amizade, perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Glória a Deus. Lugar de vale não é lugar de paz, não é lugar de tranquilidade, mas é um lugar que vai trazer experiência para a tua vida. É no vale que o crente sai, irmãos, aprovado por Deus. É no vale que Deus vai revelar mistérios. É no vale que Deus vai revelar projeto e propósito. Glória a Deus. Quando Ezequiel chegou lá, ele só viu morte, sequidão. Ele só viu um monte de ossos secos. E ossos, irmãos,
Aleluia. Ele vai continuar sendo soberano. Aleluia, eu creio nisso. Irmãos, a palavra do Senhor diz que vale é lugar de conflito interior. Quando você está no vale, você conflita assim internamente, que só você e Deus sabem o conflito que é. É um lugar muito... que você fica ali indagando, será que é isso? Será que eu estou no caminho certo? Estou fazendo a chamada certa? Será que eu fui chamado pelo Ministério do Louvor? Será que eu fui chamado pelo Ministério da Palavra? Será que eu fui chamado para ser pastor, pastora? E aí você começa a indagar a Deus. Você está em conflito. Você está perdendo até a sua identidade. Mas o que eu entendo que Ezequiel, ele olhou para Deus. Ele não olhou para esses vales de ossos secos. Ele olhou e falou, Senhor, Tu sabes se pode esses ossos reviverem. Aleluia. Eu sei. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Para de trazer responsabilidade que você nunca vai solucionar. Oh, glória. Mas vai passar 10, 20 anos, foi o que eu entendi. Eu estava me frustrando porque eu queria converter meu marido. Eu quero me converter, irmãos, mas agora eu entendi. Eu vou ganhar aquela palavra. Amém. Glória a Deus. Tinha vez que eu começava a falar de Deus para ele, mas de novo. Não estava sendo aquela chata. Estava na gente que já estava falando da Bíblia. Agora eu estou sendo a chata moderada. Glória a Deus. Mesmo que a chata moderada. 22.0. Agora é moderadinha. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor começou a me ministrar no meu coração, filha, você só vai ver o milagre quando você entender que a tua parte é você que vai fazer. Qual é a tua parte? Profetizar. Glória a Deus. Declarar. Aleluia. Orar. Buscar. Essa é a tua parte. Quem vai operar sou eu. Quando você vê convertido, transformado, você vai olhar lá, ele em cima do altar, você vai falar, Deus foi o Senhor. Glória a Deus. Que converteu. Glória a Deus. Só o Senhor. Foi o Senhor que transformou. Porque aos meus olhos era impossível, mas o Senhor provou que nada é impossível e que o Senhor operando ninguém pode impedir. E quando eu ver Ele fazendo a obra, eu vou dizer, foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem até um louvor que eu estou cantando bastante, né? Foi por causa dele que eu não desisti. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai entoar esses louvores. Foi Deus, é por causa dele, é por ele. E é isso que nós temos que declarar. A boca do crente tem que ser essa. A boca do crente tem que ser essa. Entender que quem vai converter é o nosso Deus. Eu quero liberar, irmãos, uma palavra nessa noite. O dono do vale está aqui. Aleluia. Eu O creio. dono do vale está aqui. Em nome de Jesus, creia. Que eu não sei o que você está passando. Eu não sei a dificuldade. Mas o dono do vale está aqui nessa noite. E ele quer que você olhe para ele e fale, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já clamei, eu já gritei, eu já perdi as forças. Mas se essa me continuar gritando, chamando, orando, declarando, renova as minhas forças nessa noite, para que eu possa declarar que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode transformar. Me renova, Senhor, para me continuar a profetizar em nome de Jesus Cristo. Aleluias. O dono do vale está aqui. Aleluia. Deus nos leva para o vale, irmãos, para nos ensinar, não para nos derrotar. Eu percebo que muitas vezes as pessoas elas não estão querendo ter compromisso com o Senhor, porque simplesmente requer compromisso. Quem está querendo ter compromisso com alguém hoje? Ninguém. Hoje você não tem mais compromisso nos casamentos, nas famílias. As pessoas elas sabem que vir para a igreja requer compromisso. Se eu for perguntar para cada um aqui nessa noite, cada um abrir mão de fazer algo para estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Tem vezes que eu saio até descabelado, mas vamos? Amém. É o propósito, irmãos. Nós estamos aqui pelo propósito, Aleluia. pela reverência do Altíssimo. O nosso Deus, quando ele leva Ezequiel para o vale, ele é igual um professor, irmãos. Professor, irmãos, pastor e professor de piano. Pastor e professor, né? É bênção.
Mas coitado do pastor, né? Deus abençoe nosso pastor ao mesmo tempo, né? Para dar graça e sabedoria. Que é duas missões bem responsáveis, se não for Deus. Né, irmãos? Que Deus dê graça ao nosso pastor. Para ele suportar aquilo que Deus preparou ele a vida toda para ser. Né? Ele leva a pessoa, ele leva Ezequiel para o vale, não sabendo da resposta. O professor, quando ele pergunta uma coisa para o aluno, ele quer saber a resposta. Mas ele quer saber se o aluno aprendeu. Meu Deus. Eu quero entender se você aprendeu, Ezequiel. Meu Deus, Você aleluia. entendeu, Ezequiel, que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir da tua boca para ver se você entendeu que é eu que faço e não você. Aleluia. Você entendeu, Ezequiel, que nessa noite eu estou te trazendo para um lugar de morte, um lugar de derrota, um lugar onde tinha vida, agora só tem morte e tristeza. Eu estou te trazendo para um lugar de sequidão. Aleluia. Está seco e a Bíblia relata que está sequíssimo. Chegou no nível pior, está no nível mais baixo. Quando chega a estar sequíssimo, acabou, está no nível baixo. Mas aí eu entendo que nosso Deus é tão lindo e maravilhoso. Glória. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser tão soberano e tão perfeito e fiel. E o Senhor mostra cada dia através da tua palavra que não há impossível para ti. Abre os nossos olhos, Senhor. Aleluia. Abre os nossos olhos para a gente chegar nessa noite. Que quando o Senhor coloca a mão, quando o Senhor declara a tua palavra, está decretado. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Ele olha para Ezequiel e fala: pode esses ossos reviver. Ele já sabia que ele ia fazer reviver. Ele já sabia que ia ter vida. Ele já sabia. E Ezequiel mostra para ele: Senhor, só o Senhor sabe, porque o Senhor é soberano. Aleluia. Irmãos, está na hora da igreja aprender a entender e falar essa resposta que nem Ezequiel aqui, ó. Só o Senhor sabe, porque Deus ele é fiel, mas muitas das vezes a gente lidar com pessoas que estão enfermas dentro de hospitais, e as pessoas buscam cristão para que nós venhamos trazer uma palavra, uma oração, e nós vamos lá, oramos, e as pessoas elas requerem uma resposta da nossa parte, achando que nós somos Deus. E eu vejo muito crente, às vezes, no lado da emoção, libera a palavra, mas Deus vai curar. Deus vai transformar, Deus vai libertar. E aí, uma semana, a pessoa morre. Aí vai acontecer o quê? Vai ter frustração. E qual é a nossa? Responder que nem Ezequiel. Vou transferir para Deus, porque eu não posso, a não ser que Deus te revele. Aí já é outra coisa. Mas se Deus não te revelou, irmãos, você tem que fazer que nem Ezequiel. Só Deus sabe. Mas eu creio que Deus pode fazer. Não tem que tratar já, não, vai acontecer isso, porque hoje tem muita gente frustrada, irmão. Eu já lidei com pessoas assim. Mas eu recebi profecia que ia viver e morreu. Irmãos, e para você depois, eu sei que é Deus que traz, eu creio que é Deus que traz, mas para você lidar com pessoas feridas é triste. Eu estou lendo um livro lá, Gente Cansada de Igreja, as maiores desculpas que as pessoas têm para não voltar mais para a igreja, é isso, que perdeu um ente querido, perdeu um filho, eu não quero saber mais de Deus porque ele levou minha filha, não quero saber mais de Deus porque eu me revoltei, porque eu orei, e mesmo assim eu não recebi o sim de Deus. Irmãos, o sim de Deus e o não de Deus é a resposta, e o silêncio dele também. Tem momento que ele vai ficar em silêncio porque você não vai entender. Ele prefere ficar em silêncio. Tem áreas da nossa vida que vai ter que ter silêncio de Deus. E eu entendo, irmãos, que a palavra do Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Ezequiel sabia que Deus era soberano. Ele entendia a soberania de Deus.
E nós precisamos entender a soberania do Deus que nós servimos. Aleluias. E ele transferiu essa responsabilidade para o Altíssimo. Ele não intentou em falar assim, olha, faz, Senhor, vai lá, pode fazer, eu sei que você vai fazer. Não, Senhor, só o Senhor sabe. E sabe o que eu aprendo nessa primeira etapa aqui? 3 exemplos para a gente seguir. O primeiro, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é quando Deus fala com você intimamente, e feliz é aquele que tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas pessoas já perderam essa sensibilidade há muito tempo, irmãos. Que nós devemos ouvir a voz de Deus e que nós devemos obedecer, porque não adianta ouvir e não obedecer. Não adianta ouvir e não obedecer. Ir lá pagar um preço, quebrar a cara. Deus está falando é para esperar, espera. Deus está falando para marchar, marcha. Deus está falando prossegue, prossegue. Quando você se doa para Deus, Ele se doa para você. Aleluia. Foi no início que eu falei aqui que eu preciso estar vindo nas orações de manhã. Eu lembrei dessa palavra, eu lembrei do monte a gente orando. Sabe, nós precisamos como igreja abraçar os nossos pastores em oração. Porque eu creio aqui que essa obra, irmãos, ela está sendo semeada pelo próprio Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que frutos vão vir, amém. Pessoas vão vir. Não é para nossa glória, não, é para a glória de Deus. Ele vai fazer, não é para mostrar para ninguém, não. Aleluia. Deus não está competindo com ninguém, irmãos. Ele é soberano e acabou. Glória a Deus. Ele quer transformar. Porque quando eu e você entendemos o nosso lugar em Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. Quando você se doa para Deus, Ele se doa para você. Glória. Começa a se doar para o seu Deus. Aleluia. Começa a dedicar o seu tempo a Ele. Começa a fugir da aparência do mal. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, me ajuda a reviver o tempo. E é verdade, irmãos, o maior vilão do crente hoje é o tempo. É trabalho, é casa, é família. E quando você abre os olhos, eu falo, Senhor, hoje 6 horas, eu já tenho que ficar já me arrumando, porque eu não quero mais atrasar. Quando eu fui ver, já era 6h12, eu, meu Deus, ainda não comecei a me arrumar. É aquele desespero, parece que vai sucumbindo você. Quando você vai abrir os olhos, já é o horário do culto. E eu falei, eu dobrei meu joelho no meu quarto e falei, Senhor, eu vou dedicar esse tempo à oração agora. E nós estamos se dedicando a tudo menos a Deus. Aí você quer a atenção de Deus, mas não se dedica a Deus. Você quer a resposta de Deus, mas não busca a Deus. E o que eu venho trazer nessa noite, começa a ouvir a voz de Deus e começa a obedecer a voz de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Profetize, irmãos, na sua vida, porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluias. E o que eu entendo, irmãos, que Ezequiel ele traz para nós é sobre a palavra de Deus. Ele tem zelo por ela. Tenha zelo por essa palavra. Domingo eu estava aqui e quando o pastor estava dando aquele ensinamento, eu escrevi na minha mão as palavras que ele falou. E no último ele falou, se abastenha, se alimente dessa fonte que é a palavra. Quer a resposta, irmão? Não fica buscando resposta no outro não, vai para a Bíblia. Ela te traz toda a resposta, ela tira todo o anseio, ela tira todo o embaraço, ela tira toda a confusão. E se nós não entendemos isso, irmãos, não adianta, não adianta. E o segundo lugar que Deus vai nos ensinar a profetizar no meio do vale. Segunda lição. Quando você está passando por esse deserto, por essa questão financeira, questão familiar, Ele quer te ensinar no meio do vale a não olhar para os ossos secos, mas olhar para a provisão que Ele vai fazer. Porque quando Ele olha para Ezequiel e fala, esses ossos podem reviver, Ele já está conjecturando e declarando que aqueles ossos vão viver e vão se levantar, porque Ele é soberano para fazer. Profetizar é declarar aquilo que ainda não existe, mas você já está mentando na sua mente ali que aquilo vai existir e Deus vai trazer a existência
Senhor tem falado comigo. Vai, filha. Glória a Deus. Vai. E primeiro a gente tem que começar a semear na oração, para a gente não sair sem direção. Porque depois não adianta eu começar e não terminar. E o Senhor tem falado, vai, começa a declarar. Começa a se enxergar. Começa a ver como você vai daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você vai olhar lá para trás e vai dizer, quem diria? Quem me viu e quem me vê? Mas foi Deus que fez e que capacitou você a fazer. E eu glorifico a Deus porque Ele quer que nós entendamos, irmãos, que não é para olhar para a situação atual, não. Está tendo problema, está tendo dificuldade. Começa a declarar, começa a profetizar. E terceiro, irmãos, quem faz sou eu. Glória a Deus. Quem faz é o soberano Deus. Aleluia. Quem pode fazer é eu. Quem pode operar sou eu. Ezequiel entendeu que era eu que posso pôr ossos nos ossos, nervo com nervo. É eu que posso ligar, é eu que posso transformar, é eu que posso fazer a união, é eu que posso fazer a junção, é eu que posso, não é você. Pare de trazer essa responsabilidade para você e traga para mim, é eu que vou operar. Eu creio, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Profetize, irmãos. O Senhor tem falado muito aqui sobre voto, sobre posicionamento em cima desse altar. Profetizando, Ele tem usado o pastor João muito para falar de profetizar. Agora é confirmação da palavra, que Ele já vem usando o filho dele. Glória a Deus. Meu Deus. E teve uma época na minha vida, irmãos, que eu estava dentro da igreja, sem casar, sem me batizar, e veio uma irmã da Encontro com Deus, e ela falou assim para mim assim, eu já estava congregando, já tinha aceitado Jesus, mas a minha dificuldade era que meu marido não queria casar no civil, ele achava que já era casado, então tá tudo bem. E eu, criada na Assembleia de Deus, com aquelas doutrinas da Assembleia de Deus, achava que eu precisava casar para batizar. Hoje eu entendo através da palavra, porque Deus até isso Ele quer bujura, Ele quer bulaça, através da palavra, né? Que não há impedimento algum quando você aceita Jesus para você descer as águas. Ele não pergunta para ninguém que é casado, cadê sua certidão de nascimento? Mas eu fui doutrinada dessa maneira. E eu precisava me libertar daquilo, porque eu era muito apontada. Né? Eu vivi uma época que as pessoas apontavam. Aí está casado, está dentro da igreja, tendo oportunidade, nem casada é, nem batizada é, não sei o quê. E eu sentia que o meu ministério não ia para frente, irmãos. Era uma coisa muito forte. E eu estava agoniada. E quando esse irmão me falou, vai ter 3 dias, vai ter 7 dias de campanha, 7 sexta-feira, e é sobre a campanha de Esther. Só que vai ser na sexta-feira, só que as irmãs vão começar a jejuar na quarta. Pega a visão, hein, gente? Meu Deus. O propósito. Eita, O glória. jejum começava era na quarta. Meu Deus. E aí, irmãos, eu falei, eu vou colocar nesse propósito, eu vou mexer, eu vou jejuar igual as irmãs. Eu vou. E as irmãs nesse decorrer da campanha não foi glória, foi bênção. E eu falei, Senhor, no final da campanha, eu declarando dentro de mim. Entenda bem como você tem que profetizar. Você tem que profetizar sobre a ordem de Deus, sobre a palavra de Deus, para você não se frustrar. Estou contando isso porque eu falei de profetizar, declarar, mas sobre a palavra, sobre a direção de Deus. Porque muitas das vezes eu estou falando e nada está acontecendo. E eu fui, irmãos, com uma fé, eu falei, não, eu vou, porque eu vou ver meu milagre. E eu creio que no final dessa campanha, no último dia dessa campanha, eu vou estar lá com a data marcada do casamento, no dia do batismo feito. E fui, irmãos. E passou um dia, 2 dias no jejum, na oração e indo. E eu lembro que chegou o último dia, eu estava muito frustrada, porque eu fui falar com o meu marido e ele, ó, já falei que eu já sou casada e eu não vou casar. Eu fui frustrada para a igreja. Fui triste, maquiada. Mas eu fui, porque eu fiz um propósito com Deus. Se você fez um propósito com Deus, irmão,
trata de cumprir, porque você não fez com o homem nessa terra, você fez com o Altíssimo. Glória. E eu fui, irmão, nesse dia da igreja, eu falo que Deus é tão soberano, mas Ele cuida da gente de uma maneira sobrenatural. E eu falei, vou para a igreja e eu queria declarar hoje, mas o marido está irredutível. Falei com a minha sogra estava comigo, ela me acompanhou nessa campanha. E aí, de repente, quando eu cheguei no último dia, estava no livro de Esther. Todos os pregadores pregaram em cima do livro de Esther. Mas nesse dia, a pregadora falou, Deus me impulsiona a sair do tema e eu vou pregar outra coisa. E aí começou assim, eu queria uma hora e uma data, lembra, né? Eu falei, eu queria uma hora e uma data. Aí a irmã falou, aqui tem crente aqui que está dando hora, data e dia para Deus operar. É porque tem crente aqui que está batendo no dedo, dizendo que tem que ser tal dia, tal hora, e mostrando como Deus opera e Deus trabalha. Eu falei, eita, já comecei a chibatada, já estava machucada, calma mais uma lapada para acordar, crente. E aí eu falei, sangue de Jesus tem poder, irmão, mas foi uma lapada atrás da outra, uma lapada atrás da outra, e no final do culto, Deus ele bota o bálsamo, ele bate, mas ele bota o bálsamo. Deus ele sempre vai colocar o bálsamo da esperança ali no nosso coração. E veio um vaso na minha direção. E ele nunca me viu. Ele olhou e falou assim, mano, o Senhor falou que essa palavra foi para você, que você está batendo no dedo o dia, a hora e a data. Mas ele falou, você vai esperar, porque é sobre a minha palavra. Oh, glória. Não é sobre a sua palavra, mas é sobre a minha palavra. Você vai viver muito mais aquilo que você está esperando, mas começa a crer que é sobre a minha palavra e não sobre a tua palavra. Quando você quer dar ordem para Deus, Ele mostra que não é do teu jeitinho, não. Ah, mas eu queria que a igreja mãe fosse assim. Não, é do jeito que Deus quer. Ah, mas eu queria que a irmã tal fosse mais assim. Vai ser do jeito que Deus quer. Ah, mas eu queria que fosse igual a igreja do X. Não, vai ser do jeito que Deus quer. Porque Deus ele quer algo novo sobre essas vidas. Porque estão vivendo tempos novos e ninguém vai ficar debaixo de coisas que estão achando que vai ficar. Irmãos, aprenda. Quando você está na direção de Deus, é Deus que vai operar. Eu vou estar assim, mas Deus vai me mostrar que é assim que eu vou ficar. E Ele vai moldar do jeito que Ele quer. Aleluia. Mas você está pronto para moldar, ser moldado por Deus? Para ser profeta e profetizar sobre a palavra de Deus? Porque talvez você está pedindo uma casa para Deus. Ele falou, vou operar, filha, a casa. Mas você vai esperar, mas é 5, 10, 20 ou um ano. Porque é sobre a minha palavra, é sobre o meu tempo. Aleluia. E sabe o que eu entendi, irmãos? Foi necessário. Tá achando que eu casei depois de 6 meses? Mano, não, eu fui casada depois de 4 anos. Meu Deus. Mas eu fui alimentada naquele dia e Deus me ensinou. Glória a Deus. Naquele dia que é Ele que faz, que é Ele que opera e que você vai comer. Ó, Elias teve que comer mais um pouquinho, não foi? Elias, por que você está na caverna? Porque estão tentando me matar, Deus. Mas vem aqui. Vem aqui que eu ainda tenho uma missão para você. Vem aqui que eu ainda tenho um negócio com você. Vem aqui que eu ainda tenho um compromisso com você. Eu vou te alimentar, porque você ainda vai ungir alguém que vai ficar no teu lugar. Porque a minha obra não pode parar. Aleluia. Nós estamos buscando Deus por causa de milagre, mas Deus tem propósito. E o propósito é maior que o milagre. Aleluia. O milagre, irmãos, pode satisfazer o desejo do nosso coração, mas o propósito alcança o inalcançável. Porque o propósito é meu, não é seu, o propósito é de Deus. Aleluia. O propósito é de Deus e Ele vai te dar entendimento que não adianta você ficar tentando se encaixar em mundos. É Ele que vai te encaixar no lugar certo e na hora certa e no momento certo. Quer viver o sobrenatural de Deus? Profetiza. Glória a Deus. Nesse momento, irmão, nós vamos encerrar orando e profetizando. Deus. Eu profetizo, Jane, que a sua filha vai ser curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai receber a cura em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que essa criança vai ser renovada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, é sobre a palavra do Altíssimo que eu profetizo. É no nome de Jesus que eu profetizo a cura em nome de Jesus. Aleluia. Sobre essa casa, sobre essa família. O inimigo tem tentado jogar seta, o inimigo tem tentado desanimar, tem tentado tirar do
adversidade vem para tentar, irmãos, esfriar nossa fé. Mas nessa noite o Senhor vem mostrar para você, quer viver o sobrenatural de Deus? Comece a abrir a boca da tua casa e profetizar sobre a palavra de Deus. Comece a profetizar a libertação, a salvação, a cura, a transformação. Em nome de Jesus Cristo. Porque tempo é o tempo de Deus. Mas eu creio que quando nós estamos profetizando, nós estamos colocando as nossas orações, os nossos pedidos na mão daquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. A igreja avante vai ser uma igreja de bênção, de canal de vida. Vai ser uma igreja que vai transformar. Vai ser uma igreja que vai libertar vidas, libertar elas que estão presas, nas amarras, mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos ser usados por Deus para libertar vidas, para transformar. Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo nessa igreja obreiros, eu profetizo músicos, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, músicos, jovens, obreiros, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a igreja avante um tempo de restauração, de almas, de cura, em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai capacitar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Ativa o teu corpo, ativa a tua igreja, ativa em nome de Jesus Cristo, Pai. É sobre a tua palavra, Deus. É sobre a tua palavra. Um novo tempo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai nos dar sabedoria. O Senhor vai nos dar direção. Para que nós vamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Almas que vão ser libertas. Aí fora, nas suas casas, nos lares. Em nome de Jesus Cristo. Vão ser libertas. Da tua glória. Pessoas que estão presas nas drogas. Vão ser libertas. Em nome de Jesus Cristo. Porque é Deus que vai fazer. Deus que vai operar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança os lares, as famílias. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que está tentando, Pai, diminuir, Pai, o teu povo, que está tentando abater a tua igreja, que está tentando tirar as pessoas do corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo um grupo de dança, Jane, abençoado para a glória de Deus. Eu profetizo pessoas aqui, Senhor, para ajudar pastores, para ajudar ministérios de louvor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Até o tempo, Senhor, o ânimo, Senhor, dos céus, o ânimo dos céus, para esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, e as palmas para louvar o Senhor. Senhor, agradeço a minha rica oportunidade de nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós temos que realmente profetizar. Não podemos deixar o inimigo tomar os territórios que Deus tem nos dado. Não podemos abaixar a cabeça e aceitar que o inimigo tem razão, e aceitar que as palavras mentirosas têm razão. Nós temos que declarar a palavra de vida. E eu quero te convidar. Já oramos, vamos orar pelo Brasil, por Israel. Nós já estamos prestes à eleição, que é domingo. Mas vamos orar e profetizar a palavra, né? O pastor depois vai ver, mas ele vai também ouvir, que a palavra de ordem para essa sexta-feira é profetizar. Nós não podemos olhar e ficar passivos, ver o inimigo agindo na nossa casa, na nossa rua, né? Esses dias, sexta-feira, abrindo um portão para o meu irmão, a gente viu um assalto na porta de casa. Falei para Deus, eu não aceito isso no meu bairro, eu não aceito isso na nossa rua, não porque a igreja avante está aqui, mas porque nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, o Senhor nos deu por herança. Então nós vamos profetizar que nós vamos ver os milagres de Deus
acontecendo. Como diz a tia Janaína, nós não vamos profetizar na minha palavra, na palavra da pastora, vamos profetizar na palavra de Deus. E nós vamos ver os resultados. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, o Brasil nas tuas mãos, apresentar a nossa nação de posse dessa palavra, selando essa palavra. Nós profetizamos que a corrupção não vai prevalecer. Nós profetizamos, Senhor, que a idolatria não vai prevalecer. Nós profetizamos que o roubo, que a morte, que tudo isso que o inimigo tem plantado na nossa terra não vai frutificar. Nós vamos ser um Brasil transformado, liberto, curado. Isso não é loucura, é profecia. Nós profetizamos a palavra do Senhor que diz: e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós profetizamos que os brasileiros viverão dias de paz, de prosperidade, de libertação, de cura, a começar dos nossos lares. Senhor, eu profetizo sobre a casa de cada um que está aqui hoje e daqueles que não vieram. Eu profetizo: viverão milagres, portas serão abertas, curas acontecerão, haverá milagres, prodígios e maravilhas, porque a palavra do Senhor diz: os sinais acompanharão aqueles que creem. E eu creio no milagre na vida de cada um que está aqui. Eu creio no milagre na casa de cada um. Eu creio no milagre nos filhos, nos cônjuges, nos empregos, nas empresas. Meu Deus, começa a mover as estruturas. Nós, sobre a palavra do Senhor, damos ordem. Sobre a palavra do Senhor, nós declaramos: ossos secos voltem à vida. Ossos secos voltem à vida. Na minha casa, na minha família, na minha parentela, nas minhas finanças. Ossos secos voltem à vida agora. Na vida de cada homem, mulher, adolescente, jovem, criança dessa igreja e deste bairro. Nós declaramos espírito de vida. Nós declaramos espírito de vida. Oramos, Senhor, também por Israel. Que haja paz na cidade santa. Que eles reconheçam, Senhor, a tua soberania. Que eles possam viver, Senhor, livramentos. Guarda, protege os israelitas, para que ninguém tente atrapalhar os planos do Senhor para a cidade santa. E eu declaro saúde sobre Israel, sobre o Brasil, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro a paz e a presença do Senhor na vida de cada um que está aqui. Nos leve em paz para as nossas casas. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a marcha para Jesus que está chegando. Apresento, Senhor, a conferência profética. Nós já vamos entrar, Senhor, em novembro nesses propósitos de jejum e oração, porque a palavra do Senhor diz que existem castas de demônios só sair com jejum e oração. Desperta os teus filhos que estão aqui na madrugada. Desperta em oração, em intercessão, não só por nós, mas pelas famílias, pelos filhos, pelo bairro. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um pelo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E amanhã tem um ensinamento e depois tem ensaio da manhã do louvor. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito Santo estejam com cada um, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus. Perante Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Profetiza, chega na tua casa, pega o óleo e sai profetizando. Amém? Deus abençoe.